Olá, meu nome é Renato. Eu decidi fazer esse vídeo depois de participar do Youth Exchange, que é basicamente um programa que é fundado pela União Europeia e que pessoas de vários países se encontram, né, e para discutir um tema, enfim, geralmente tem um tema, e basicamente promove diversidade, promove discussões, enfim, o espaço democrático. E então, basicamente, isso aconteceu na Grécia. Eu moro na Holanda, eu moro aqui faz um ano. Eu vim para cá, só um pouco de contexto, né? Eu vim para cá porque eu tirei minha nacionalidade portuguesa e aí eu procurei um serviço voluntário e eu quis trabalhar com Esperanto, que é uma língua que eu falo, né? Que é uma língua que é uma língua que foi feita para a democracia linguística. Então, basicamente, é uma língua, uma comunicação igualitária e igual entre os povos. E aí tinha essa oportunidade de vir para cá, para Roterdã, e fazer esse voluntário durante um ano. O que eu não, aí quando eu cheguei, né, eu falei assim, bom, eu vou tentar encontrar pessoas que também gaguejam para eu me adaptar melhor, conhecer novas pessoas e já fazer uns contatos. E fora que é um gancho, é uma ponte que você já tem de afinidade com a pessoa. Então, quando eu cheguei, eu procurei o grupo local aqui que tinha, né, aí eu achei que tinha, aí eu descobri que tinha um grupo. Descobri que eles tinham encontros mais ou menos mensais, o chamado Stotter Café. E aí, tudo bem. E aí, mas por causa do coronavírus, as coisas começaram a ser canceladas, né? Então, tinha encontros presenciais que não aconteciam por causa do corona. E aí tinha uns eventos online que também não acontecia. Enfim, não é a mesma coisa que presencial. E isso ficou meio que morto até a até quando foi mais ou menos um mês atrás, mandaram falando. É porque eu participei de um evento online, e aí o organizador viu que eu era interessado, que não sei o quê, e aí ele mandou um convite: Ó, Renato, você quer ir pra Grécia? Vai ter um encontro lá e precisa de pessoas para ir. Se você estiver interessado, eu falei, claro que eu estou interessado, né? Uma viagem para Grécia e com pessoas gagas, claro. E foi muito bom, foi profundamente bom, porque eu entrei em contato enfim, com pessoas gagas presencialmente. E eu fazia tempo que eu não, acho que eu nunca fiz isso, entende? Eu já fui em alguns encontros online, tá lá, mas não é a mesma coisa. E aí eu fui na expectativa achando que, vamos dizer, todo mundo ia ser gago 50%, mas não. Só tinha 5, 6 o organizador, os 4 que saíram aqui da Holanda, mais um espanhol e acabou, e era isso. Então, num primeiro momento, isso foi um pouco assim, não gostei muito, mas aí conforme o evento foi vindo, cara, as pessoas muito bacanas, né? E aí as pessoas. Foi bom, na verdade foi até bom também, porque como o próprio organizador propunha, ele queria que fosse um contato, né? As pessoas que gaguejam, que não gaguejam, tá? Mas aí o tema o tema desse vídeo que eu tava pensando foi sobre o quanto que a gagueira não é homogênea. Porque assim, foi um dos rapazes que mais me inspirou, assim, que mais me provocou reflexão, era o Nick, que ele é um holandês daqui também, é formado em jornalismo, e ele tem uma fala que é uma fala muito energética, vamos colocar assim. Porque a minha fala, por exemplo, né, aqui no vídeo talvez não fique tão evidente, mas quando eu gaguejo, é mais pontuado por repetições, por repetições não, desculpa, por bloqueios e silêncios. E é isso, na verdade, o que mais me incomoda. A, a gagueira, que são os silêncios, né? Os momentos que você fica ali naquele silêncio e naquele não dizer, naquele murmúrio, né? E o Nick tinha uma fala muito rápida e muito assim com pequenos ciclos assim, pá, 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 mas ele continuava e ele falava de uma maneira rápida. E isso um pouco me surpreendeu, porque mesmo sendo gago, ele conseguia fazer determinadas intervenções e se colocar uma presença, né? Acho que todo gago já sentiu que, às vezes, quando está conversando com alguma pessoa, às vezes a pessoa te interrompe. E ele, talvez por ter essa gagueira que não tinha muitas repetições, que não tinha muitos momentos de silêncio, ele conseguia se colocar mais. Isso, e aí eu achei isso muito interessante, porque depois eu fui conversar com ele. A gente conversou, teve um momento de conversa com todo mundo junto, e aí num desses momentos ele diz, né, que ele nunca trocou palavras.
né? Porque trocar a palavra, se você já tem alguma familiaridade com a gagueira, você sabe que é muito comum nos gagos trocar a palavra. E isso nunca aconteceu com ele nunca trocou palavras. Eu falei: "Nossa, isso é muito interessante". E, bem dizer, ele pelo que ele pelas das conversas que a gente teve, ele nunca teve o medo, efetivamente, né, ele sempre deixou o medo de gaguejar, né, ele fala mesmo que gaguejando. Eu achei isso muito interessante, porque isso permite para ele fluir, mesmo que no seu próprio ritmo, mesmo que vamos usar a metáfora do rio, né, mesmo que com os redemoinhos laterais, mesmo que não de uma maneira, vamos dizer assim, qual a palavra agora? Hegemonizada, né, da fala, porque existe um estereótipo de fala que as pessoas procuram, que o gago principalmente, mas também as pessoas que são fanhas, acredito eu, né, ou que têm a língua presa, né, que procuram se espelhar no modelo de fala padrão, ou até um sotaque, né, um sotaque marginalizado também, né, os jornalistas tentam reduzir o seu sotaque quando vão fazer televisão, rádio, alguns deles, né. Então, porque existe uma concepção de fala. E aí, eu acho interessante porque é uma tendência natural da gente querer evitar esses momentos que a gente associa com ser desagradável, com os silêncios, e aí, que no meu caso é mais a ver com o silêncio, e aí de repente encontro um gago que não tem medo de gaguejar e que fala, mesmo que a fala não seja naquele padrão de fala que a gente entende. Então eu achei isso muito interessante, muito enriquecedor. Então isso na verdade foi uma um dos pensamentos, porque assim, a gagueira a gente sabe, né? Quanto menos você quer gaguejar, mais você gagueja. Esse é o ciclo dela. Quanto menos você quer, mais tensão você provoca interna e mais ela tem, ela desrompe, né? Mais ela aparece. Então, eu acredito, né? E também é o que aparece até onde que eu tenho lido e com outras pessoas que eu converso, e parece bem evidente que a aceitação é o primeiro passo para se gaguejar menos. É até paradoxal, né? Porque é se aceitando que se gagueja menos. Mas é isso. Para não o vídeo não ficar muito longo, basicamente o tema do vídeo então seria então essas diferentes gagueiras de diferentes que tem pessoas que têm mais travas, mais silêncios, e outras que conseguem fluir mais, mas que com pequenas repetições. Em alguma medida, eu percebo que eu tenho eu consegui atingir isso muitas vezes, né, algumas vezes com algum retrocesso, mas de um modo geral, eu consigo fluir de maneira bem já experienciei isso em vários eventos, assim, em vários períodos da minha vida, de conseguir realmente tacar um foda-se, assim, usando português bem claro, tacar um foda-se e conseguir falar porque não tá porque não interessa, entendeu? Interessa porque a gagueira ela é neurológica, ela é biológica, então ela diminui até um certo nível, existe um certo nível que vamos dizer que é o núcleo dela e que é ela que vai acontecer. Então, né, e aí a gente pode escolher fazer ela ficar pior por uma pressão psicológica ou ir. Bom, essa era a ideia do vídeo e foi as coisas que eu achei bem interessante nesse encontro, que várias pessoas têm tipos diferentes de gagueira, mas talvez seja interessante mencionar também o Pablo, que ele é da Espanha. Ele é um menino assim muito artístico, com um senso de criatividade muito grande, e ele também, ele é bem assim, nos grupos ele se colocava bastante, ele tem vamos dizer, tipo, não sei se é um líder, mas sempre quando tá todo mundo junto, ele assume a liderança, né, assim, faz piadas, aquele palhaço do grupo. E a carreira dele era bem de travas e bem de prolongamentos, mas ainda assim ele mantinha um certo, não é o controle, não é a palavra, mas ele tinha uma certa proeminência. Então, eu achei bem interessante também que mesmo numa gagueira também que tenha prolongamentos e que tenha mais momentos de silêncio, também é possível, porque é da personalidade dele. Então, eu acho que a mensagem que fica assim em relação às diferentes gagueiras, bom, vale mencionar antes de encerrar, também a gagueira do organizador, ele é grego e ele tinha bastante, ele era bem fluido com alguns momentos assim de interrupção assim que ele com o olho piscando assim, com
gagueira secundária, né, com sintomas secundários, mas e mesmo assim ele estava ali na frente, ele organizou o evento, uma pessoa assim que você via que tinha uma vida assim de exposição, de oratória grande, e eu achei também muito interessante, um exemplo também a ser seguido, que é isso, né, que independente da sua gagueira que você tenha, a gente pode se colocar, a gente pode estar ali e que a gagueira não é uniforme, que ela é fluida e ela tem vários tipos de gagueiras e subtipos e cada pessoa tem a sua, sabe? Em comunidades bilíngues, eu estava lendo sobre isso. É, vamos dizer assim, comunidades bilíngues assim, às vezes tem alguma frequência que as pessoas não, vamos supor, pegar um exemplo assim da Catalunha que fala espanhol e catalão, talvez da Ucrânia, onde tem ucraniano e russo. Nem todo mundo é fluente igualmente nas duas línguas. A maior parte das pessoas podem ser completamente bilíngues, mas pode acontecer das duas línguas não ter uma presença igual, assim. Ou mesmo nos falantes monolíngues, meu português não é igual ao seu, que não é igual ao dele, que não é igual ao dele. Existe uma intravariedade, né? É uma variedade específica, de indivíduo para indivíduo. E eu acho que a gagueira também é um pouco disso, assim. Ela é muito individual, assim. Ela também tem a ver com a de pessoa para pessoa, assim, cada pessoa parece que tem a sua maneira de gaguejar, né? Que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a sua experiência, que tem a ver com o que a pessoa, a rede de significados que aquela pessoa experienciou, teceu ao longo da vida, né? Com as palavras, com o falar. Então, talvez eu tenha saído um pouco do foco, mas tudo isso para dizer assim que a gente tem que realmente abraçar, né? A maneira particular de gaguejar e, e aqui o pensamento que ah, quando a gente aceita e que foi o que eu vi no Nick, pelo menos quando a gente aceita eu a- é, e se coloca e a gente consegue fluir no seu próprio ritmo. E também é o exemplo do Pablo, para falar a verdade, porque ele também fluía no próprio ritmo dele. Ah, e, enfim, e legítimo, e são pessoas assim que você vê que tem uma energia assim de. Uma energia assim, uma pessoa que. São pessoas assim uma pessoa agradável e personalidades fortes. Sabe? Personalidades fortes que aglutinam pessoas em volta de si. Então, foi bem interessante mesmo. E eu voltando desse encontro assim, muito mais enriquecido com tudo que foi discutido, com tudo que foi falado, e agora mais claro do que nunca que a gagueira é plural. A gagueira é plural, ela é diversa, assim como os nossos próprios falares, nossos próprios sotaques, ela é só um fator a mais de diversidade. E é isso, e uma gagueira não é igual a outra. E essa era a mensagem que eu fiz questão de gravar hoje, aproveitar que eu cheguei ontem, por enquanto tá fresco na minha cabeça e eu queria compartilhar isso. Então é isso. Então até a próxima.